Meu nome é Adriele Casotti, sou fisioterapeuta e consultora comercial da HTM. Vou apresentar a vocês o vídeo de treinamento do Light Pulse. O Light Pulse é um equipamento que apresenta versatilidade e alta potência em tratamentos por luz. Principais características: nova versão de software, que possibilita a realização de duas diferentes técnicas de aplicação, sendo elas modo pontual e modo varredura, em tratamentos de epilação e rejuvenescimento. Permite a escolha entre os tratamentos epilação, rejuvenescimento, acne, rugas, manchas, estrias e terapia vascular. Aplicador com filtro óptico intercambiável, com abertura para inserção de filtros com comprimento de onda apropriado ao tratamento desejável, sendo eles 430 nanômetros, 530 nanômetros, 590 nanômetros, 640 nanômetros e 690 nanômetros. Display touchscreen de 8 polegadas. Novo layout de tela e navegação interativa, com possibilidade de salvar protocolos. Menu Info e QR Code com acesso a tutorial de uso e cuidados para melhor aproveitamento de todos os recursos do equipamento. Sistema Pro Performance. A essência da HTM é estabelecer padrões para o futuro, lançar tendências em equipamentos, impactar nosso público e colocá-lo sempre um passo à frente. Por isso, o sistema Pro Performance foi desenvolvido para ser fácil de entender e intuitivo a operar. Com poucos cliques, a nova interface aliada ao poder da engenharia oferece a melhor experiência para o usuário. O Pro Performance foi projetado para entregar o sincronismo perfeito entre hardware, software, profissional e paciente, trazendo soluções inteligentes para otimizar tempo e proporcionar alto desempenho com qualidade e segurança. Botão rotativo de seleção dos parâmetros, que agiliza as configurações paramétricas do sistema. Sugestão de áreas de tratamento com gabarito de demarcação da aplicação. Densidade de energia até 50 joules por centímetros quadrados no modo pontual. Modo varredura com até 7.500 joules de acúmulo de energia. Sistema de resfriamento eletrônico CryoCooling, que permite o ajuste em 3 níveis, garantindo maior conforto e segurança para o paciente. Monitoramento digital da temperatura do sistema hidráulico de refrigeração interna, garantindo o resfriamento efetivo do aplicador. Contador de disparos na tela de aplicação, indicando quantos disparos foram dados em cada sessão. Controle digital através de microcontrolador, que incorpora as mais recentes tecnologias para geração e controle, proporcionando maior precisão, segurança e manutenção dos parâmetros de tratamento pré-estabelecidos. Modo de acionamento do disparo, pedal ou aplicador, permitindo disparos pontuais e automático para a função varredura. Lâmpada com garantia de 1 milhão de disparos. A lâmpada do aplicador tem garantia de 1 milhão de disparos ou 18 meses contra defeito de fabricação, o que ocorrer primeiro. Exclusivo sistema iCheck de integridade do equipamento. Chave de segurança Master Control e bloqueio numérico na tela inicial do equipamento. Design sofisticado. Seleção de idiomas: português, inglês e espanhol. Voltagem: 220 volts. Principais tratamentos. O Light Pulse é indicado para tratamentos de acne, actinosenescência, cronosenescência, epilação, estrias, rejuvenescimento, rosácea, telangiectasias e tratamento de manchas. Considerações sobre a luz intensa pulsada. A luz intensa pulsada, LIP,
se caracteriza por uma emissão direta de energia sob a forma de um potente flash que emite amplo espectro de radiação luminosa, abrangendo um grande range de comprimentos de onda, de 430 nanômetros a 1.200 nanômetros. Seu feixe é policromático, não colimado e não coerente. A possibilidade de variar os filtros, o acúmulo de energia, a fluência, a duração de pulso e o intervalo entre os mesmos torna esse sistema muito versátil e flexível, o que lhe permite ser usado em diversas vertentes, como no tratamento de melanoses solares, epilação, telangiectasias, acne, estrias, rugas e no fotorrejuvenescimento cutâneo. A luz intensa pulsada é considerada um dos sistemas mais completos para tratamento através da luz, pois oferece no mesmo equipamento várias possibilidades de aplicações. Seus efeitos fisiológicos incluem fototermólise seletiva, obtenção de uma lesão térmica controlada e definida pela absorção da luz por alvos microscópicos pigmentados, hemoglobina, melanina e água, denominados cromóforos. Cada cromóforo possui afinidade por um comprimento de onda. Ação fotoquímica. Após a absorção da luz emitida, o cromóforo sofre uma reação fotoquímica e dissipa a energia em forma de calor. O dano térmico é específico ao tecido-alvo ou cromóforo, preservando assim os tecidos adjacentes. Aplicador com filtro óptico intercambiável. O Light Pulse apresenta um aplicador ergonômico que possui uma abertura para inserção de filtros ópticos com comprimento de onda apropriado ao tratamento desejável. Basta selecionar do conjunto de filtros disponíveis o mais adequado à aplicação, conforme indicação do próprio equipamento. Sistema de resfriamento eletrônico CryoCooling. O resfriamento do conjunto óptico se dá pelo sistema CryoCooling, que garante maior conforto e segurança para o paciente. Para aumentar ou diminuir o resfriamento, basta pressionar os botões específicos. Note que há 3 níveis de ajuste: mínimo, médio e máximo. Após ajustar o nível desejado, aguarde alguns minutos, pelo menos 1 minuto, para que o sistema de resfriamento eletrônico atue adequadamente e para que o cristal condutor óptico possa alcançar a temperatura ideal antes de iniciar os disparos. Contador de disparos do aplicador. Indica o número total de disparos realizados. A lâmpada do aplicador tem garantia de 1 milhão de disparos. Contador de disparos do equipamento. Indica o número de disparos realizados durante a aplicação em curso. É zerado toda vez que o usuário sai da tela de aplicação. Modos de aplicação. Com o Light Pulse, é possível utilizar 2 modos de aplicação, sendo eles: modo varredura. A técnica de aplicação em varredura consiste em movimentar o aplicador sobre a área de aplicação, fixa em 150 cm² até o acúmulo total de energia. É esperado um aquecimento gradual da área total, minimizando consideravelmente os riscos de queimaduras. Esse modo de aplicação é aberto somente nas opções de tratamento de epilação e rejuvenescimento, indicado no início do tratamento nas primeiras 3 a 4 sessões. Quando observar a modificação do padrão, evoluir para o modo pontual. Modo pontual. Consiste na aplicação estática com rajadas de pulsos com tempo de descanso local, ou seja, é dado um disparo com o aplicador parado e assim será feito em todas as áreas de tratamento. Esse modo de aplicação é aberto em todas as opções de tratamento, indicado para sessões isoladas e evolução de tratamento. Abastecimento e desabastecimento do equipamento.
Para o abastecimento do equipamento, siga os seguintes passos. Remova o respiro girando-o no sentido anti-horário. Conecte a mangueira do kit funil no conector de abastecer-drenar, localizado na parte traseira do equipamento. Deixe o funil a um nível superior ao do reservatório. Acrescente água desmineralizada até o nível máximo. Retire a mangueira pressionando a trava de conexão. Por fim, coloque de volta o respiro, girando-o no sentido horário. Para o desabastecimento do equipamento, siga os seguintes passos. Remova o respiro, girando-o no sentido anti-horário. Conecte a mangueira sem o funil no conector de abastecer-drenar, localizado na parte traseira do equipamento. Direcione a mangueira a um recipiente, deixando-o a um nível inferior ao do reservatório. Aguarde até que toda a água seja retirada. Retire a mangueira pressionando a trava de conexão. Por fim, coloque de volta o respiro, girando-o no sentido horário. Nota: caso o equipamento não seja utilizado por um longo período de tempo, mais de uma semana, retirar toda a água do reservatório. Preparo do paciente. Posicione o paciente confortavelmente. Paramente-o com óculos de proteção. Para maior conforto e segurança, é possível colocar gaze dobrada antes da colocação do óculos. Examine e higienize a área de tratamento com água e sabão neutro ou solução de limpeza. Nota: nos tratamentos de epilação, a região de tratamento deve estar com os pelos raspados com uso de lâmina, preferencialmente de 1 a 2 dias antes do procedimento. Não é indicado fazer uso de cera ou cremes depilatórios antes e durante o tratamento. Preparo do equipamento. Conecte o aplicador na parte frontal do equipamento até ouvir um clique. Posicione o aplicador no suporte. Conecte o pedal na parte traseira do equipamento. Ligue a chave liga-desliga. Observe se a chave de controle mestre está na posição ON e se o botão de emergência não está acionado. Neste momento, o equipamento é ligado e a rotina de autoteste é executada. Caso não haja nenhuma falha do sistema, em seguida é mostrada a tela de apresentação do equipamento. Por padrão, o equipamento sai de fábrica bloqueado. Isso pode ser identificado através do ícone com o cadeado fechado, localizado na parte superior da tela. Selecione o cadeado e insira a senha padrão que consta no manual do equipamento para liberar o acesso. Pressione Iniciar. Escolha a modalidade terapêutica. São 7 opções que poderão ser escolhidas de acordo com a avaliação, sendo elas: epilação, rejuvenescimento, acne, rugas, manchas, estrias e terapia vascular. Tratamento de epilação, modo pontual. Selecione Epilação. Defina os parâmetros de tratamento. Fototipo. Escolha o fototipo da pele a ser tratada. 1. Pele muito branca. 2. Pele branca. 3.
pele morena clara. 4, pele morena moderada. 5, pele morena. Densidade. Escolha a densidade dos pelos: escasso, médio ou denso. Espessura. Escolha a espessura do pelo: fino, médio ou grosso. Gênero. Escolha o gênero do paciente: feminino ou masculino. Modo de aplicação. Escolha o modo de aplicação: disparos pontuais. Após configuração de todos os parâmetros, pressione Continuar. Será apresentada uma tela com as opções de filtros indicados para o tratamento. Pressione novamente Continuar. Preparo do aplicador. Para a proteção do seu aplicador e para o uso com os devidos cuidados com a higiene, siga os seguintes passos. Insira o filtro indicado. Remova a parte inferior cinza. Envolva o aplicador com uma camada de plástico filme PVC. Nota: recoloque a parte cinza. Pronto! Seu aplicador está apropriado para uso. Defina os parâmetros de tratamento do modo pontual. Nível de resfriamento. Seleção do nível de resfriamento da ponteira: mínimo, médio ou máximo. Fluência: joules por centímetros quadrados. Seleção da densidade de energia. O modo pontual apresenta a possibilidade de desbloqueio dos parâmetros. Caso seja essa a sua escolha, pressione o ícone cadeado. Após desbloqueio, realize as alterações necessárias referentes a pulso, milissegundos. Seleção dos tempos on e off dos pulsos. Número de pulsos. Seleção do número de pulsos. Intervalo de disparo, segundos. Seleção do intervalo entre os disparos em segundos. Após a avaliação e seleção das configurações de todos os parâmetros, pressione Iniciar. Prepare a região de tratamento com uma quantidade suficiente de gel neutro incolor. Paramente-se com óculos de proteção do terapeuta. Posicione o aplicador a 90 graus sobre a área de tratamento, colocando leve pressão. Acione o pedal ou botão disparador do aplicador para iniciar a terapia. Dispare até concluir o tratamento da área escolhida. Orientamos apenas uma passada sem realizar sobreposição de energia. Realize os disparos uniformemente, não permitindo que nenhuma área fique sem tratamento. Após concluir a aplicação, remova o excesso de gel. Por fim, aplique uma loção ou creme calmante na área tratada. Certifique-se de orientar a utilização do filtro solar. Tratamento de epilação, modo varredura. Selecione Epilação. Defina os parâmetros de tratamento. Fototipo. Escolha o fototipo da pele a ser tratada. 1. Pele muito branca. 2. Pele branca. 3. Pele morena clara. 4. Pele morena moderada. 5. Pele morena. Densidade. Escolha a densidade dos pelos: escasso, médio ou denso. Espessura. Escolha a espessura do pelo: fino, médio ou grosso.
Gênero. Escolha o gênero do paciente, feminino ou masculino. Modo de aplicação. Escolha o modo de aplicação, varredura. Após configuração de todos os parâmetros, pressione Continuar. Será apresentada uma tela com as opções de filtros indicados para o tratamento. Pressione novamente Continuar. Preparo do aplicador. Para a proteção do seu aplicador e para o uso com os devidos cuidados com a higiene, siga os seguintes passos. Insira o filtro indicado. Remova a parte inferior cinza. Envolva o aplicador com uma camada de plástico filme PVC. Nota: recoloque a parte cinza. Pronto! Seu aplicador está apropriado para uso. Defina os parâmetros de tratamento do modo varredura. Nível de resfriamento. Seleção do nível de resfriamento da ponteira. Mínimo, médio ou máximo. Energia acumulada, Joule. Seleção da energia acumulada em Joule na área delimitada. Após a avaliação e seleção das configurações de todos os parâmetros, pressione Iniciar. Delimite a região de tratamento utilizando o lápis branco e o guia de demarcação. Prepare a região de tratamento com uma quantidade suficiente de gel neutro incolor. Paramente-se com óculos de proteção do terapeuta. Posicione o aplicador a 90 graus sobre a área de tratamento, colocando leve pressão. Acione o pedal ou botão disparador do aplicador para iniciar a terapia. Movimente o aplicador linearmente em toda a região definida até a finalização do tempo programado. Após concluir a aplicação, remova o excesso de gel. Por fim, aplique uma loção ou creme calmante na área tratada. Certifique-se de orientar a utilização do filtro solar. Tratamento de rejuvenescimento, modo pontual. Defina os parâmetros de tratamento. Fototipo. Escolha o fototipo da pele a ser tratada. 1. Pele muito branca. 2. Pele branca. 3. Pele morena clara. 4. Pele morena moderada. 5. Pele morena. Envelhecimento. Escolha o grau de envelhecimento. Leve, moderado ou intenso. A referência dessa graduação pode ser verificada no info completo do equipamento. Modo de aplicação. Escolha o modo de aplicação. Disparos pontuais. Após configuração de todos os parâmetros, pressione Continuar. Será apresentada uma tela com as opções de filtros indicados para o tratamento. Pressione novamente Continuar. Preparo do aplicador. Para a proteção do seu aplicador e para o uso com os devidos cuidados com a higiene, siga os seguintes passos. Insira o filtro indicado. Remova a parte inferior cinza. Envolva o aplicador com uma camada de plástico filme PVC. Nota:
Recoloque a parte cinza. Pronto! Seu aplicador está apropriado para uso. Defina os parâmetros de tratamento do modo pontual. Nível de resfriamento. Seleção do nível de resfriamento da ponteira. Mínimo, médio ou máximo. Fluência, joules por centímetros quadrados. Seleção da densidade de energia. O modo pontual apresenta a possibilidade de desbloqueio dos parâmetros. Caso seja essa a sua escolha, pressione o ícone cadeado. Após desbloqueio, realize as alterações necessárias referentes a pulso, milissegundos, seleção dos tempos on e off dos pulsos, número de pulsos, seleção do número de pulsos, intervalo de disparo, segundos, seleção do intervalo entre os disparos em segundos. Após a avaliação e seleção das configurações de todos os parâmetros, pressione Iniciar. Nota: Prepare a região de tratamento com uma quantidade suficiente de gel neutro incolor. Paramente-se com óculos de proteção do terapeuta. Posicione o aplicador a 90 graus sobre a área de tratamento, colocando leve pressão. Acione o pedal ou botão disparador do aplicador para iniciar a terapia. Dispare até concluir o tratamento da área escolhida. Orientamos apenas uma passada sem realizar sobreposição de energia. Realize os disparos uniformemente, não permitindo que nenhuma área fique sem tratamento. Após concluir a aplicação, remova o excesso de gel. Por fim, certifique-se de orientar a utilização do filtro solar. Tratamento de rejuvenescimento, modo varredura. Defina os parâmetros de tratamento. Fototipo. Escolha o fototipo da pele a ser tratada. 1. Pele muito branca. 2. Pele branca. 3. Pele morena clara. 4. Pele morena moderada. 5. Pele morena. Envelhecimento. Escolha o grau de envelhecimento: leve, moderado ou intenso. A referência dessa graduação pode ser verificada no info completo do equipamento. Modo de aplicação. Escolha o modo de aplicação: varredura. Após configuração de todos os parâmetros, pressione Continuar. Será apresentada uma tela com as opções de filtros indicados para o tratamento. Pressione novamente Continuar. Preparo do aplicador. Para a proteção do seu aplicador e para o uso com os devidos cuidados com a higiene, siga os seguintes passos. Insira o filtro indicado. Remova a parte inferior cinza. Envolva o aplicador com uma camada de plástico filme PVC. Nota: recoloque a parte cinza. Pronto! Seu aplicador está apropriado para uso. Defina os parâmetros de tratamento do modo varredura. Nível de resfriamento. Seleção do nível de resfriamento da ponteira: mínimo, médio ou máximo. Energia acumulada, joule.
Seleção da energia acumulada em joule na área delimitada. Após a avaliação e seleção das configurações de todos os parâmetros, pressione Iniciar. Delimite a região de tratamento utilizando o lápis branco e o guia de demarcação. Prepare a região de tratamento com uma quantidade suficiente de gel neutro incolor. Paramente-se com óculos de proteção do terapeuta. Posicione o aplicador a 90 graus sobre a área de tratamento, colocando leve pressão. Acione o pedal ou botão disparador do aplicador para iniciar a terapia. Movimente o aplicador linearmente em toda a região definida até a finalização do tempo programado. Após concluir a aplicação, remova o excesso de gel. Por fim, certifique-se de orientar a utilização do filtro solar. Tratamento de acne. Defina os parâmetros de tratamento. Fototipo. Escolha o fototipo da pele a ser tratada. 1. Pele muito branca. 2. Pele branca. 3. Pele morena clara. 4. Pele morena moderada. 5. Pele morena. Acne. Escolha o grau da acne. Grau 1, grau 2 ou grau 3. Modo de aplicação. Escolha o modo de aplicação. Disparos pontuais. Após configuração de todos os parâmetros, pressione Continuar. Será apresentada uma tela com as opções de filtros indicados para o tratamento. Pressione novamente Continuar. Preparo do aplicador. Para a proteção do seu aplicador e para o uso com os devidos cuidados com a higiene, siga os seguintes passos. Insira o filtro indicado. Remova a parte inferior cinza. Envolva o aplicador com uma camada de plástico filme PVC. Nota: recoloque a parte cinza. Pronto! Seu aplicador está apropriado para uso. Defina os parâmetros de tratamento do modo pontual. Nível de resfriamento. Seleção do nível de resfriamento da ponteira. Mínimo, médio ou máximo. Fluência. Joules por centímetros quadrados. Seleção da densidade de energia. O modo pontual apresenta a possibilidade de desbloqueio dos parâmetros. Caso seja essa a sua escolha, pressione o ícone cadeado. Após desbloqueio, realize as alterações necessárias referentes a pulso, milissegundos, seleção dos tempos on e off dos pulsos. Número de pulsos. Seleção do número de pulsos. Intervalo de disparo, segundos. Seleção do intervalo entre os disparos em segundos. Após a avaliação e seleção das configurações de todos os parâmetros, pressione Iniciar. Prepare a região de tratamento com uma quantidade suficiente de gel neutro incolor. Paramente-se com óculos de proteção do terapeuta. Posicione o aplicador a 90 graus sobre a área de tratamento, colocando leve pressão.
Acione o pedal ou botão disparador do aplicador para iniciar a terapia. Dispare até concluir o tratamento da área escolhida. Orientamos apenas uma passada sem realizar sobreposição de energia. Realize os disparos uniformemente, não permitindo que nenhuma área fique sem tratamento. Após concluir a aplicação, remova o excesso de gel. Por fim, certifique-se de orientar a utilização do filtro solar. Tratamento de rugas. Defina os parâmetros de tratamento. Fototipo. Escolha o fototipo da pele a ser tratada. 1. Pele muito branca. 2. Pele branca. 3. Pele morena clara. 4. Pele morena moderada. 5. Pele morena. Rugas. Escolha o tipo de ruga. Expressão, finas ondulações ou gravitacionais. Modo de aplicação. Escolha o modo de aplicação. Disparos pontuais. Após configuração de todos os parâmetros, pressione Continuar. Será apresentada uma tela com as opções de filtros indicados para o tratamento. Pressione novamente Continuar. Preparo do aplicador. Para a proteção do seu aplicador e para o uso com os devidos cuidados com a higiene, siga os seguintes passos. Insira o filtro indicado. Remova a parte inferior cinza. Envolva o aplicador com uma camada de plástico filme PVC. Nota: recoloque a parte cinza. Pronto! Seu aplicador está apropriado para uso. Defina os parâmetros de tratamento do modo pontual. Nível de resfriamento. Seleção do nível de resfriamento da ponteira. Mínimo, médio ou máximo. Fluência, joules por centímetros quadrados. Seleção da densidade de energia. O modo pontual apresenta a possibilidade de desbloqueio dos parâmetros. Caso seja essa sua escolha, pressione o ícone cadeado. Após desbloqueio, realize as alterações necessárias referentes a pulso, milissegundos, seleção dos tempos on e off dos pulsos, número de pulsos, seleção do número de pulsos, intervalo de disparo, segundos, seleção do intervalo entre os disparos em segundos. Após a avaliação e seleção das configurações de todos os parâmetros, pressione Iniciar. Prepare a região de tratamento com uma quantidade suficiente de gel neutro incolor. Paramente-se com óculos de proteção do terapeuta. Posicione o aplicador a 90 graus sobre a área de tratamento, colocando leve pressão. Acione o pedal ou botão disparador do aplicador para iniciar a terapia. Dispare até concluir o tratamento da área escolhida. Orientamos apenas uma passada sem realizar sobreposição de energia. Realize os disparos uniformemente, não permitindo que nenhuma área fique sem tratamento. Após concluir a aplicação, remova o excesso de gel. Por fim, certifique-se de orientar a utilização do filtro solar. Tratamento de manchas. Defina os parâmetros de tratamento. Fototipo.
Escolha o fototipo da pele a ser tratada. 1. Pele muito branca. 2. Pele branca. 3. Pele morena clara. 4. Pele morena moderada. 5. Pele morena. Manchas. Escolha a cor da mancha. Levemente escuras, moderadamente escuras ou marcadamente escuras. Modo de aplicação. Escolha o modo de aplicação disparos pontuais. Após configuração de todos os parâmetros, pressione Continuar. Será apresentada uma tela com as opções de filtros indicados para o tratamento. Pressione novamente Continuar. Preparo do aplicador. Para a proteção do seu aplicador e para o uso com os devidos cuidados com a higiene, siga os seguintes passos. Insira o filtro indicado. Remova a parte inferior cinza. Envolva o aplicador com uma camada de plástico filme PVC. Nota: recoloque a parte cinza. Pronto! Seu aplicador está apropriado para uso. Defina os parâmetros de tratamento do modo pontual. Nível de resfriamento. Seleção do nível de resfriamento da ponteira. Mínimo, médio ou máximo. Fluência, joules por centímetros quadrados. Seleção da densidade de energia. O modo pontual apresenta a possibilidade de desbloqueio dos parâmetros. Caso seja essa sua escolha, pressione o ícone cadeado. Após desbloqueio, realize as alterações necessárias referentes a pulso, milissegundos, seleção dos tempos on e off dos pulsos, número de pulsos, seleção do número de pulsos, intervalo de disparo, segundos, seleção do intervalo entre os disparos em segundos. Após a avaliação e seleção das configurações de todos os parâmetros, pressione Iniciar. Prepare a região de tratamento com uma quantidade suficiente de gel neutro incolor. Paramente-se com óculos de proteção do terapeuta. Posicione o aplicador a 90 graus sobre a área de tratamento, colocando leve pressão. Acione o pedal ou botão disparador do aplicador para iniciar a terapia. Dispare até concluir o tratamento da área escolhida. Orientamos apenas uma passada sem realizar sobreposição de energia. Realize os disparos uniformemente, não permitindo que nenhuma área fique sem tratamento. Em casos como de manchas, é possível utilizar o menor guia de demarcação que acompanha o equipamento. Com esse guia, pode-se delimitar a região-alvo e realizar os disparos em cima. Após concluir a aplicação, remova o excesso de gel. Por fim, certifique-se de orientar a utilização do filtro solar. Tratamento de estrias. Defina os parâmetros de tratamento. Fototipo. Escolha o fototipo da pele a ser tratada. 1. Pele muito branca. 2. Pele branca. 3. Pele morena clara. 4. Pele morena moderada. 5. Pele morena. Estrias. Escolha o tipo de estria. Atrofia tecidual leve, atrofia tecidual moderada ou atrofia tecidual intensa. Modo de aplicação.
escolha o modo de aplicação disparos pontuais. Após configuração de todos os parâmetros, pressione Continuar. Será apresentada uma tela com as opções de filtros indicados para o tratamento. Pressione novamente Continuar. Preparo do aplicador. Para a proteção do seu aplicador e para o uso com os devidos cuidados com a higiene, siga os seguintes passos. Insira o filtro indicado. Remova a parte inferior cinza. Envolva o aplicador com uma camada de plástico filme PVC. Nota: recoloque a parte cinza. Pronto! Seu aplicador está apropriado para uso. Defina os parâmetros de tratamento do modo pontual. Nível de resfriamento. Seleção do nível de resfriamento da ponteira. Mínimo, médio ou máximo. Fluência, joules por centímetros quadrados. Seleção da densidade de energia. O modo pontual apresenta a possibilidade de desbloqueio dos parâmetros. Caso seja essa sua escolha, pressione o ícone cadeado. Após desbloqueio, realize as alterações necessárias referentes a pulso, milissegundos, seleção dos tempos on e off dos pulsos, número de pulsos, seleção do número de pulsos, intervalo de disparo, segundos, seleção do intervalo entre os disparos em segundos. Após a avaliação e seleção das configurações de todos os parâmetros, pressione Iniciar. Prepare a região de tratamento com uma quantidade suficiente de gel neutro incolor. Paramente-se com óculos de proteção do terapeuta. Posicione o aplicador a 90 graus sobre a área de tratamento, colocando leve pressão. Acione o pedal ou botão disparador do aplicador para iniciar a terapia. Dispare até concluir o tratamento da área escolhida. Orientamos apenas uma passada sem realizar sobreposição de energia. Realize os disparos uniformemente, não permitindo que nenhuma área fique sem tratamento. Em casos como de estrias, é possível utilizar o menor guia de demarcação que acompanha o equipamento. Com esse guia, pode-se delimitar a região-alvo e realizar os disparos em cima. Após concluir a aplicação, remova o excesso de gel. Por fim, certifique-se de orientar a utilização do filtro solar. Tratamento de terapia vascular. Fototipo. Escolha o fototipo da pele a ser tratada. 1. Pele muito branca. 2. Pele branca. 3. Pele morena clara. 4. Pele morena moderada. 5. Pele morena. Alterações. Escolha o tipo de alteração: leves, moderadas ou intensas. Modo de aplicação. Escolha o modo de aplicação: disparos pontuais. Após configuração de todos os parâmetros, pressione Continuar. Será apresentada uma tela com as opções de filtros indicados para o tratamento. Pressione novamente Continuar. Preparo do aplicador. Para a proteção do seu aplicador e para o uso com os devidos cuidados com a higiene, siga os seguintes passos. Insira o filtro indicado.
Remova a parte inferior cinza. Envolva o aplicador com uma camada de plástico filme PVC. Nota: recoloque a parte cinza. Pronto! Seu aplicador está apropriado para uso. Defina os parâmetros de tratamento do modo pontual. Nível de resfriamento. Seleção do nível de resfriamento da ponteira. Mínimo, médio ou máximo. Fluência, joules por centímetros quadrados. Seleção da densidade de energia. O modo pontual apresenta a possibilidade de desbloqueio dos parâmetros. Caso seja essa sua escolha, pressione o ícone cadeado. Após desbloqueio, realize as alterações necessárias referentes a pulso, milissegundos. Seleção dos tempos on e off dos pulsos. Número de pulsos. Seleção do número de pulsos. Intervalo de disparo, segundos. Seleção do intervalo entre os disparos em segundos. Após a avaliação e seleção das configurações de todos os parâmetros, pressione Iniciar. Prepare a região de tratamento com uma quantidade suficiente de gel neutro incolor. Paramente-se com óculos de proteção do terapeuta. Posicione o aplicador a 90 graus sobre a área de tratamento. Acione o pedal ou botão disparador do aplicador para iniciar a terapia. Dispare até concluir o tratamento da área escolhida. Orientamos apenas uma passada sem realizar sobreposição de energia. Realize os disparos uniformemente, não permitindo que nenhuma área fique sem tratamento. Após concluir a aplicação, remova o excesso de gel. Por fim, certifique-se de orientar a utilização do filtro solar. Salvar protocolos. Selecione o ícone disquete e nomeie o protocolo que deseja salvar. Pressione Inserir. Pronto, seu protocolo está salvo. Configurações. Na tela Home, pressione o ícone Configurações, localizado no canto inferior esquerdo. Pressione o ícone Som para silenciar ou para manter os sinais sonoros durante o manuseio do equipamento. O ícone Assistência Técnica é utilizado para alterar as opções de fábrica e somente técnicos autorizados pela HTM Eletrônica possuem a senha de acesso e conhecimentos necessários para a navegação. Escolha entre os idiomas português, inglês e espanhol. Esqueceu sua senha? Pressione o ícone Recuperar senha e siga as orientações. Navegação no tutorial explicativo do equipamento. Pressione o botão Info para navegar no tutorial do equipamento. O botão Info traz as orientações gerais de uso e fornece informações sobre as terapias de forma clara, rápida e intuitiva. A opção Info Completo permite o acesso a um QR Code que direciona o usuário diretamente à página da HTM responsável por apresentar mais informações sobre o equipamento Light Pulse. Orientações durante o tratamento. Durante o tratamento não é permitido a depilação com pinças,
ceras, quentes ou frias, ou cremes depilatórios. O uso de cremes ou géis que contenham qualquer tipo de ácidos. Bronzeamento natural ou artificial. Exposição solar por pelo menos 21 dias. Advertimos que a área aplicada deverá ser protegida diariamente com protetor solar. Após alguns procedimentos com a luz intensa pulsada, pequenas crostas na pele podem ser formadas. Elas não podem ser retiradas. Deve-se esperar até que caiam naturalmente. Nota: tenha acesso a conteúdos exclusivos na palma da sua mão. Baixe o aplicativo HTM Match, disponível para Android e iOS. Para mais informações, consulte o manual de instruções do equipamento, acesse nosso site e siga nossas redes sociais.